Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Pignatari e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que eu fiz esse projeto de compra programada, tá bom? Bom, a princípio eu vou dar uma passada aqui pelo repositório, vou mostrar as ferramentas que eu utilizei, vou comentar um pouco sobre quais, quais foram as decisões que eu tomei, né, de tipo, olha, por que que eu usei isso e não aquilo, né? E é isso, então vamos lá. A começar pelo repositório, né? Por que que eu fiz ele dessa maneira, né? Cotações, database, source, testes. Bom, isso foi um jeito que foi pedido para fazer aqui na estrutura de projeto, tá bom? Então, essa foi basicamente o motivo da decisão. Aqui na pasta source foi onde eu coloquei meu aplicativo, né? Aqui na cotações é onde ficam os arquivos CotaHist da B3. E aqui no database foi onde eu coloquei meus scripts de SQL, né? Então, tanto a criação de todas as tabelas e do banco de dados, quanto o script para inserção da conta master na tabela, nas tabelas, tá bom? Bom, vamos começar então pelo banco, né? Como que eu subi ele, né? Aqui no arquivo Docker Compose ficam todos os dockers, todos os containers, né, que a gente subiu. Então eu subi o MySQL, peguei a versão que quando eu comecei era a latest, né? E aqui eu escrevi isso no README, porém eu vou comentar aqui novamente. Eu deixei o usuário e a password aqui meio que hard-coded propositalmente, tá? Por quê? Porque caso alguém baixe esse repositório, vai conseguir rodar ele tranquilamente, tá? Caso a gente fosse de fato subir esse web app, né, esses containers para uma Azure, para uma AWS da vida, aí sim, nós íamos ter que colocar isso aqui, provavelmente um secret, em uma variável de ambiente do repositório e etc, tá bom? Então, aqui, eu só deixei assim para facilitar a vida de quem vai olhar, enfim, o repositório, né? A porta que eu abri, eu coloquei ele na mesma network que o Kafka, né? No final, eu acho que nem era necessário ter feito isso, né? E aí, já aproveitando, já vou falar aqui do Kafka, né? Subi ele nessa última versão da Confluent, que, né, não precisou daquela biblioteca antiga, que é a do Zoo, etc. Não vou lembrar o nome agora. E aí eu abri duas portas, né? Uma interna, que é a 9092, e uma externa. Por que eu fiz isso, né? Essa 9092 eu estou usando para acessar utilizando o Kafka UI. Para que eu usei ele? Para realmente debugar os tópicos Kafka, né? E olhar se as mensagens estavam vindo de acordo com o que eu gostaria. Por quê? Porque a gente precisa, né? Quando a gente faz uma coisa, a gente precisa também pelo menos fazer um teste básico, né? É, não dava pra eu só falar, beleza, tá feito e pronto. Não, a gente faz o teste da vergonha e é isso, né? Eu vou mostrar isso quando chegar na hora de executar o Kafka, mas basicamente foi por isso. E aí a externa é onde o meu aplicativo se comunica, né? Porque está na minha própria máquina, né? Eu não subi para uma Azure ou para uma AWS, né? Não subi para a nuvem. Então, é isso. E aí sim eu tive que deixar eles na mesma network. Aí sim. Aí fez sentido, né? Bom, então o que eu usei para o MySQL, né? Para realmente olhar as tabelas, executar os scripts. Poderia ter executado via comando dentro do Docker? Poderia, mas né, poderia ter vindo aqui e ficado executando aqui, né? Acessar o MySQL e executando. Porém, né, não tem necessidade. Então o que eu fiz? Eu acessei ele via MySQL Workbench, né? Coloquei aqui fiz o script, né, inclusive eu dropo as tabelas caso elas existam, checo a criação do banco para criar ele, e aí cria as tabelas disponibilizadas no repositório, né, pelo diagrama, ixi, esqueci o nome, pelo diagrama, né. E bom, o da conta master, mesma coisa, peguei ele e executei aqui, né. Então, basicamente eu desativo as foreign keys, insiro o insiro a conta e aí ativo novamente. Por quê? Poderia ter feito alguma coisa mais rebuscada, né? Uma conta dinâmica. Poderia, mas assim, não tinha necessidade, né? O tempo já era curto pelo tamanho do desafio, então eu optei por fazer dessa maneira mesmo. Bom, então vamos falar um pouco sobre os testes, né?
os testes, eu não cheguei a bater os 70% de cobertura, né? E, bom, vamos começar do começo. Como que eu obtive essa cobertura, né? Primeiro, eu vou rodar aqui os testes, por exemplo. É, beleza? O teste de integração, embora eu tenha feito, eu não configurei as árvores de ambiente dele aqui. Então, e pelo prazo, né, eu achei melhor não fazer isso agora. Mas os unitários são todos aqui. Pronto. Por que que eu fiz isso então, né? Para mostrar para vocês isso aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Eu usei essa ferramenta aqui para coletar a cobertura de testes e aí para tornar ela mais visualizável, né? Só deixando claro, ele gera e deixa aqui, teste result. E aí para mostrar ela, eu usei esse report generator, né? E aí o que que ele faz? Ele vem e cria, cadê? Esse coverage report, aí é só acessar o index dele, né? Então, já dando aqui de cara, tá aqui o meu coverage report, né? 47% de cobertura de linhas, né? Considerando o número de linhas, né? Eu acho que até que tá válido, né? Eu tentei focar mais no service, né? Usei o padrão repositório para fazer o código do web app, então eu já vou chegar lá. Mas com exceção do Sexta Service, eu fiz e do Kafka Producer Service, eu tentei focar o máximo que eu consegui nos serviços unitários dele. Como que eu fiz isso, né? Bom, como eu já tinha, como eu usei para o repositório, ficou muito fácil passar o service para uma IA e falar, olha, crie agora os testes unitários necessários para isso, né? Então, como eu não queria perder muito tempo com isso e eu já sabia, eu já tinha regras de negócio como base de como deveria funcionar, eu passei a documentação e o service para ela e aí ela foi criando, né? E aí eu consegui dedicar meu tempo a outras coisas, beleza? Então, esses são os testes. É, Vamos já entrar então aqui no repositório, né? Eu usei o padrão repositório, ou seja, controller, service, repository, né? Por que que isso é legal? Porque, bom, no controller, vou abrir aqui um controller de exemplo, clientes controller, eu trato somente o que tem a ver com a requisição, né? Então, por exemplo, aqui eu chamo o service para fazer o tratamento, tem o retorno, as exceções caso dê algum problema e os retornos de código, que foi necessitado também pelo código, pelas regras de negócio. Então, se eu abrir aqui as constantes, estão todas as mensagens e os códigos que eu utilizei, né? Sim, estão faltando alguns, por exemplo, do Kafka, não deu tempo de colocar. E aí eu optei por usar try-catch para, por exemplo, eu lanço uma exceção aqui no service, né? Deixa eu abrir aqui a classe. Eu lanço uma exceção no service e eu capturo lá. É o mais eficiente? Não. Poderia ter usado if e só dar um return? Talvez. Só que por que que eu fiz assim? Porque era mais fácil de eu pegar isso e depois replicar para os outros serviços, né? Depois eu pego, ajusto um, dou Ctrl+C, Ctrl+V e... se o cliente está invalidado aqui, beleza, já dou cliente inválido. Por exemplo, código de ID inválido. Eu já jogo para todas as APIs que forem usar essa, essa condição, essa condicional, né? Bom, outra coisa que vocês já podem ver, eu estou retornando o TC now para as datas, né? Para inserir no banco, ok, né? É ideal que a gente use sempre o mesmo tipo de data. Porém, no retorno para os usuários, eu não usei o -3, né? Poderia ter feito na API, é um bug, mas eu optei por não ajustar isso, embora esteja ciente, né? Não, de novo, eu estou no último dia, não dá tempo, né? Então, bom, é isso. E aí eu lanço a constante e capturo a constante do outro lado, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui. Aí, que que eu- como que ficou legal, né? Interessante de eu mostrar aqui. Os services repositórios todos sendo injetados por injeção de dependência, né? Assim fica mais fácil. E aí eu consigo abrir aqui e eu queria abrir o repository. Pronto. E aí aqui de fato estão as minhas requisições ao banco, né? Eu utilizei o Entity Framework, né, para fazer essa interface entre as queries e o C Sharp. É, E aqui são as view models, né?
Então, por exemplo, as view models, mais ou menos com as regras de negócio. Opa, peguei logo uma que não era, né? Vocês têm acesso ao repositório. Aqui eu tive que colocar table porque o nome em si, né, até aqui está um pouco diferente. Então não estava conectando. O enumerador, né, eu tive que fazer um pequeno hotfix aqui na parte de pp dbcontext, né? É... E aí as models, os repositórios, eu deixei aqui também os DTOs. O que, que é isso daqui, né? Para que, que eu uso isso daqui? Para padronizar o retorno e a chegada de dados nas APIs dos controllers, né? Em alguns lugares eu acabei não fazendo isso por questão de tempo, né? Alguns vocês vão perceber que ficaram para trás. Porém, por que isso aqui é legal? Porque no C Sharp, embora exista a possibilidade de você usar o Dynamic, né, o Object, e trabalhar de maneira não tipada, é melhor trabalhar de maneira tipada, né? A linguagem funciona melhor assim. E normalmente quando eu uso Dynamic, eu costumo ter algumas experiências ruins. Eu começo a alguns códigos simplesmente não serem resolvidos da maneira correta. Então, bom, se C Sharp é uma linguagem fortemente tipada, então de maneira fortemente tipada a gente vai usar ela, né? É, é isso, né? DTOs. Também criei aqui alguns helpers, as constantes eu já passei. Para chamar o Kafka, eu usei um helper, porque a gente usa em dois lugares diferentes, né? Tanto na hora do motor de vendas, na hora que a gente vai comprar, no motor de compras, na hora que a gente compra para fazer o IRD do duro, quanto na hora que a gente vai rebalancear a carteira, né? Então, quando a gente vai fazer uma venda e é maior de 20 mil. Né? Então, as regras estão aqui. Por que, que eu fiz assim? Porque a gente deixa um helper só e aí caso uma regra de negócio tenha que ser alterada, a gente altera aqui, né? Outra coisa que é legal, né, nos controllers eu acabei não mostrando, mas a gente tem os comentários aqui para o Swagger, para que ele já apareça bonitinho. Estão aqui. Os enumeradores, services, úteis. Ah, para retornar no JSON com duas casas decimais, os decimals, eu fiz esse servicinho bem básico, só para na hora de retornar ele retornar de acordo com o que era solicitado. E eu vou demonstrar agora um pouco como é que ficou o aplicativo, né? Eu usei o Razor para o front-end, né? É bem simples, né? Como S Sharp, foi só meio que ir colocando, tipo assim, eu já estou acostumado, então é isso. O Blazor, eu acabei não optando por ele porque o Razor, eu tenho alguns projetos em Blazor, porém em Razor seria um pouco mais simples de executar, né? E aí eu gosto de deixar mais separado o JS, o CSS nas pastas wwroot, então o Blazor não. Além do mais, eu gosto de ter o arquivo de CS por trás, né? Então o Blazor ele é legal para você, quando vai atualizar os dados, dinamicamente você ter ele sem usar JavaScript. Porém aqui não tem necessidade, né? Já estou falando muito sobre aqui. Importações, né? As cotações eu deixei para importar por aqui, né? Eu sei que no diagrama de sequência estava para a gente importar durante o motor de compra, porém, por questão de tempo, né? Quando eu fui ver, já estava na hora de gravar o vídeo, então eu acabei deixando aqui mesmo. Aqui está essa conexão com o banco. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade, que era uma das telas requisitadas, né? Então percebam que aqui a gente tem usuários ativos, inativos. Se a gente clicar em rentabilidade dá para ver como é que está a porcentagem dele, né? Deixa eu pegar outro aqui que tem uma rentabilidade diferente. Então, por exemplo, este é o caso aqui. É... Ok, vou mostrar aqui também o Swagger, né? Dar um F5 aqui. E sexta atual, né? As APIs que foram criadas estão todas aqui, né? As públicas. E é isso. Eu vou passar agora pelo Postman, né? Pelas APIs. Não vou enrolar muito. Então, CPF duplicado. Se eu trocar aqui, ele vai funcionar. Não validei CPF, né? Esse CPF aqui é inválido, porém não estava no escopo do projeto, acabei não optando por não fazer, né? Para focar mais do que foi requisitado de fato. Então, aqui, por exemplo, ó, veio um cliente aí de 10, posso usar ele aqui para sair. Então, por exemplo, adesão encerrada. Né? Tá com os expostos aqui porque é a segunda vez que eu estou gravando o vídeo. O valor mensal. Né? Então, por exemplo, se eu for trocar por um valor tipo 10, ele vai dar errado. Se eu alterar por um valor um pouquinho maior, ele vai dar certo. Criar barra atualizar cesta. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma cesta de Cirela. Vamos trocar por YouTube 4.
cesta atualizada. Se eu deixar menos do que 100%, percentuais inválidos. Obtém cesta, aqui a gente pega a cesta mais atual, ao YouTube aqui. Cesta histórico, a gente obtém todos o histórico de cestas. Né? Então, por exemplo, aqui foi o caso, eu não alterei o nome, né? Mas a gente pode alterar aqui. 2028, olha como passa rápido o tempo. Aqui 10 de novo. 2028. 2028. Como eu disse, não está em UTC, né? Então, relevem. Motor de compra. Se eu apagar isso daqui e tentar executar, data não informada e hoje não é. Eu coloquei para que caso hoje seja o dia e a gente chame a API, ele execute. Né? Porém hoje não é o dia, então vamos fingir que hoje é dia 5, beleza? Aqui está a execução, o resíduo que está na master aqui também. É... Ok, esse motor de compra não, não fiz por questão de tempo também, mas caso a gente fosse publicar em produção, isso aqui seria legal estar numa function e executar por Cron Expression. Né? A gente coloca que é para executar no dia 5, 15 e 25, se eu não me engano. E aí pro Cron Expression ele usaria, né? Eu sei que no Azure o nome é Azure Function, né? Na AWS eu deixei no README, agora me escapou. O rebalancear, né? Então, por exemplo, rebalanceamento. Isso. Vamos dar uma olhada aqui na outra ferramenta que eu falei que eu ia mostrar do Kafka, né? Então, eu adicionei esse container do UI for Apache Kafka, que é basicamente para a gente conseguir meio que debugar os tópicos, né? Aqui eu estava usando esse outro, mas aí eu mudei para esse IR aqui, IR Events. Então, por exemplo, a 23 foi a hora que a gente disparou as compras, né? Então, tá aqui as compras. Aqui no caso a gente não tem nenhuma venda recente, mas a gente tem uma venda um pouquinho mais cedo, ó. Com a IR venda. Por que é legal isso daqui? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Né? Não adianta a gente só falar, tá codado, tá certo. Não, a gente precisa ver se está de acordo com o parâmetro do projeto, né? E é isso, né? Bom, eu queria ter implementado um CICD, porém não deu tempo também. A gente acabou, eu acabei levando muito tempo nas regras de negócio, né? E aqui tá tem um resumo aqui no README sobre como que foi feito, as decisões, as APIs, né? As regras de negócio, os testes, é, isso que eu falei da segurança. Enfim, o CICD acabou não dando tempo, porém teria sido legal. E é isso. Espero que tenham entendido mais ou menos a ideia que estava proposta, né, no projeto. Né? Eu passei pelas APIs, pela tela, né? Passei pelo Swagger e também pelo relatório de cobertura. Não cheguei a 70%, mas foi quase lá. E é isso. Obrigado a todos pela atenção até aqui e até a próxima.